conversando com esse assunto da interesse do patrimônio, conservação, né? E com o senhor que é um especialista, né? Uma pessoa importante, por acaso o senhor teve assim, participação direta ou para poder dar uma opinião a respeito das repúblicas, daquelas repúblicas que estavam sendo adquiridas, que estavam sendo compradas, tanto pela Escola de Minas quanto pela Casa do Estudante de Ouro Preto, da Escola de Minas? Não, realmente era uma necessidade, né? Porque realmente os estudantes tinham dificuldade porque se inicialmente alugar uma casa em Ouro Preto era barato, à medida que a cidade foi sendo conhecida, foi sendo mais divulgada, foi ficando mais cara, foi tornando mais difícil. Então era natural com essa preocupação. Então que houve uma certa dificuldade, havia uma certa resistência a, por exemplo, essa preocupação de comprar casas para dar para os estudantes morar de graça. Mas isso eu corria de vez em quando, depois passava numa viagem final de problema. A grande preocupação que sempre teve, isso, pelo que eu me lembro agora, há uma certa tranquilidade, é o problema da preservação das casas. Realmente, as casas, mesmo com os estudantes, o medo que os estudantes deturpassem a casa, que não ocorreu. Praticamente, ele não conhece nenhum caso de uma república que foi totalmente deturpada no seu aspecto arquitetônico. Internamente modificada, isso é uma coisa natural em qualquer casa. Não é só mas certo, talvez o pensamento não seria o contrário, de que habitando, colocando estudantes ali, conservaria a cidade. Não tinha essa preocupação, essa intenção? Também. Não, a intenção maior que tinha era não isolar os estudantes. Quando nós fomos iniciar a obra lá em cima, no Morro do Cruzeiro, em que o prédio principal era coisa para estudantes, moradia de estudantes, aquele prédio central, foi dito, eu me lembro de muito isso, mas vocês querem isolar os estudantes da cidade. Não, eu acho que o estudante deve continuar a participar da cidade, como um de seus habitantes. Isso houve. Isso sim, eu acho que houve, que eu me lembro. Mas é um absurdo separar isso, porque houve essa ideia de deixar os estudantes mais lá fora, porque são um pouco baderneiros como todos jovens. E então houve essa ideia. E a ideia de manter as repúblicas era exatamente para que eles se integrassem e continuassem a se integrar na sociedade. A população gostava disso? Gostava, não era. Havia uma certa resistência, evidentemente, mas não uma resistência tão grande. Talvez naquele tempo não havia tanta droga, né? A resistência então era menor. Não havia tanto som alto, né? Problemas. Som alto, havia um respeito maior. Então os costumes eram diferentes. Né? Então eles faziam parte da comunidade. E assim, Ouro Preto, o senhor se lembra de se era uma cidade que tinha uma preocupação com a conservação de uma forma generalizada ou era algo inerente aos órgãos, né, os órgãos governamentais? O estado parece que é muito desgastado, muito deteriorado. Não, o problema é o seguinte, quer dizer, realmente uma ideia errônea que até hoje ainda permanece em parte é que se é tombada a obrigação do patrimônio resolver. E não é verdade. A ideia do patrimônio é dizer que aquela casa, aquela cidade é importante para a cultura do país. Ele realmente não tem obrigação de ajudar na conservação, etc. Mas não é exclusivo dele fazer isso, não só ele que deve fazer isso. O proprietário tem a obrigação de manter seu imóvel. A menos o proprietário que não tem condições, então é que prevê na lei que o patrimônio ajude.